Entregue todas as suas chaves. Meu nome é Luke, tenho 49 anos, 18 na Hologat Systems. E foi assim que tudo terminou. 4 palavras, nenhuma explicação, nenhuma discussão sobre indenização, apenas uma caixa de papelão e Bradley, do RH, parado ali com a mão estendida, como se eu fosse algum tipo de risco à segurança. Trabalhei na área de operações, comecei como gerente de instalações quando a empresa tinha 12 funcionários e operava em um shopping center em Kansas City, Missouri. Via crescer e se tornar uma empresa de consultoria em tecnologia com 200 funcionários, consertei todos os canos quebrados, negociei todos os contratos com fornecedores e mantive o prédio funcionando durante tempestades de gelo e apagões de verão. Bradley ainda estava na faculdade quando instalei o sistema de refrigeração da sala de servidores que impediu que toda a operação derretesse. Enfiei a mão no bolso e tirei o chaveiro. Uma a uma, tirei cada chave, entrada principal, depósito de suprimentos, sala de manutenção, acesso ao servidor. Entreguei-as sem dizer uma palavra. Bradley olhou para as 4 chaves na palma da mão. Só isso? Perguntou. Foi tudo que me deram, respondi. Ele escreveu algo na prancheta, provavelmente anotando que eu era cooperativa, profissional e facilitava seu trabalho. O CEO, Julian, nem apareceu. 18 anos, e ele mandou o seu RH fazer isso. Peguei minha caixa, foto de família, caneca de café, um grampeador que eu tinha comprado porque os da empresa eram lixo. A caminhada até a minha caminhonete pareceu mais longa do que deveria. Coloquei a caixa no banco do passageiro e fiquei ali, sentado no estacionamento, por 1 minuto. O prédio parecia o mesmo de sempre, fachada de tijolos, janelas escuras, a placa que eu ajudei a instalar 7 anos antes, quando eles mudaram a marca. Liguei o motor. Meu celular vibrou antes mesmo de eu chegar à estrada principal. Uma mensagem da minha filha, Sophie, querendo saber como eu estava. Ela fazia isso às vezes. Não respondi imediatamente. Ainda não sabia o que dizer. Em casa, coloquei a caixa no balcão da cozinha. Fiquei olhando para ela. Pensei em ligar para alguém. Mas quem? Minha esposa faleceu há 6 anos. Sophie tinha sua própria vida em Overland Park. Meu irmão morava a 3 estados de distância. Os caras com quem eu trabalhava ainda estavam em Hologat. Caras, eu acho. Abri meu laptop e comecei a vasculhar arquivos, e-mails antigos, contratos, registros de imóveis que eu guardava para minha própria referência. Algo que Bradley disse não parava de ecoar na minha cabeça. Por que há um aviso de despejo de 30 dias no nosso escritório? Ele não tinha dito isso. Ainda não. Mas diria. 18 anos antes, eu era um homem diferente, mais jovem, mais ambicioso. Minha esposa, Janete, e eu tínhamos acabado de comprar nosso primeiro imóvel de verdade juntos, um imóvel comercial nos limites do centro de Kansas City. 3 andares, estrutura razoável, precisava de reformas, mas eu dava conta. Usamos o dinheiro do seguro de vida do pai dela, uma entrada de $25.000 e fizemos uma hipoteca para o restante. O plano era simples, alugar, construir patrimônio e, quem sabe, nos aposentar mais cedo, se jogássemos com inteligência. O primeiro inquilino durou 6 meses e deixou o imóvel destruído. O segundo inquilino faliu. O terceiro parou de pagar o aluguel e tivemos que entrar com um processo de despejo. Quase perdemos o prédio 2 vezes. Janete cuidou da contabilidade. Eu mantive o prédio de pé. Fizemos tudo funcionar. Então surgiu a Hologat Systems. Eles eram pequenos, desorganizados e buscavam um espaço de escritório acessível. Fiz um bom preço. Disse ao Julian que eu cuidaria pessoalmente de toda a manutenção para manter os custos baixos. Ele gostou, disse que apreciava alguém que entendesse o valor do dinheiro. Assinaram um contrato de locação de 5 anos, renovaram várias vezes. Em algum momento do 4º ano, Julian me ofereceu um emprego, gerente de instalações, bom salário, benefícios. Ele disse que fazia sentido, eu já estava lá metade do tempo, de qualquer forma. Janete achou que seria inteligente, renda estável mais renda de aluguel.
Não podíamos perder. Aceitei o emprego. Janete adoeceu 2 anos depois, câncer de ovário, estágio 4 quando descobriram. Queimei nossas economias em tratamentos que não funcionaram. Fiz uma segunda hipoteca da nossa casa. Ela faleceu numa manhã de terça-feira em fevereiro. Voltei a trabalhar 3 dias depois porque ficar em casa piorou a situação. Olmougat continuou crescendo, acrescentou um segundo andar, depois um terceiro. Julian renegociou os termos do contrato 2 vezes, sempre a seu favor. Assinei porque precisava do emprego, porque estava cansado, porque era mais fácil do que brigar. Mantive a propriedade do imóvel em segredo, nunca mencionei isso no trabalho. Era pessoal, algo que Janete e eu construímos juntas. A hipoteca estava em meu nome agora, assim como o IPTU, o seguro, tudo. Os caras do trabalho achavam que eu era só o cara da manutenção, a pessoa que consertava o ar-condicionado quando ele quebrava, que fazia a cafeteira funcionar, que ficava até tarde quando os canos estouravam no inverno. Eles não sabiam que eu era dono das paredes onde eles trabalhavam. Julian também não sabia. E para mim, tudo bem. Eu não precisava de crédito, não precisava de reconhecimento. Só precisava seguir em frente até que decidissem que eu era descartável. O e-mail chegou 3 dias depois da minha demissão, no meio da tarde. Eu estava sentado à mesa da cozinha, revisando a papelada, quando meu laptop apitou. Assunto: discussão sobre renovação do contrato. Abri e examinei o conteúdo. A Olmougat queria renegociar novamente, estender o contrato por mais 7 anos e garantir uma taxa menor devido à parceria de longo prazo. O e-mail era endereçado ao contato da administração do imóvel listado no contrato. Esse contato era eu. Eles não sabiam. Julian estava enviando esses e-mails para um endereço que eu monitorava separadamente. O e-mail corporativo que eu usava para a Olmougat era diferente. Eles nunca ligaram os pontos. Em 18 anos, nunca perceberam que o gerente da instalação também era o proprietário. Li o e-mail 2 vezes. Julian queria nos encontrar na semana que vem para discutir os termos. Ele mencionou que a empresa estava se expandindo, planejava contratar mais 50 pessoas nos próximos 2 anos e precisava garantir o espaço a longo prazo. Fechei meu laptop e saí. O ar da tarde estava frio, novembro no Missouri costuma ser assim. Fiquei parada na entrada da minha garagem sem olhar para nada em particular. Eles me demitiram numa terça-feira, me deram uma caixa e me tiraram dali como se eu não fosse ninguém. 18 anos se passaram. Nenhuma indenização, nenhum agradecimento, nenhum aperto de mão. E agora queriam renegociar o contrato de aluguel. Voltei para dentro, peguei o contrato de locação atual e li com atenção. A linguagem era padrão. Aviso prévio de 60 dias para rescisão por qualquer uma das partes, termos de renovação negociáveis, aluguel devido no primeiro dia de cada mês. O contrato de locação atual expirava em 45 dias. Abri um novo documento e comecei a rascunhar uma resposta, profissional, clara, sem emoção. Aprendi isso ao longo dos anos, nunca deixe que percebam o que você realmente está pensando. Salvei o rascunho, mas ainda não o enviei. Precisava pensar bem, ter certeza de que não estava agindo por raiva. Janete sempre dizia que a raiva te deixa desleixado, te faz perder detalhes. Passei as 2 horas seguintes analisando todos os documentos relacionados ao imóvel, extratos de hipoteca, registros fiscais, registros de manutenção, apólices de seguro. Tudo estava em ordem. Tudo era meu. Meu telefone tocou. Sophie. Deixei cair na caixa postal. Ela ia querer saber como eu estava, se eu já tinha começado a procurar outros empregos. Eu não tinha respostas para ela. Ainda não. Olhei para o rascunho do e-mail na tela. O cursor piscou no final da última frase. Eu tinha escrito algo sobre agendar uma reunião, discutir termos, cortesia profissional. Apaguei e comecei de novo. Desta vez, mantive a simplicidade. Confirmei o recebimento da solicitação e declarei que entraria em contato para discutir os termos do contrato antes do término do contrato atual. Enviei. Depois, abri meu calendário e marquei uma data para 30 dias depois.
Era quando eles receberiam o aviso. O pedido de reunião chegou mais rápido do que eu esperava. Julian respondeu em menos de uma hora e queria marcar uma reunião naquela sexta-feira, no escritório dele, às 14 horas. Ele disse que seria rápido, só precisava finalizar os termos para que pudessem planejar a expansão. Eu concordei. Na sexta-feira à tarde, dirigi até ao Lowgate, estacionei na área de visitantes e entrei pela porta da frente que eu já havia destrancado milhares de vezes. A recepcionista me olhou de um jeito estranho. Ela sabia quem eu era, sabia que eu tinha sido demitido, mas mesmo assim me liberou. O escritório do Julian ficava no terceiro andar, num espaço de canto, com janelas com vista para o centro da cidade. Eu mesmo instalei aquelas janelas há 8 anos, encomenda especial, economia de energia, custo 2 vezes maior do que o código de construção exigia, mas o Julian queria vista. Ele se levantou quando entrei, estendeu a mão, com um sorriso largo. Que bom te ver. Obrigado por vir, disse ele. Apertei sua mão e me sentei. Então, disse ele, acomodando-se na cadeira, estamos neste prédio há muito tempo. Ótimo espaço, ótima localização. Quero mantê-lo por mais 7 anos, talvez mais, se os termos forem adequados. Assenti e não disse nada. Ele deslizou uma pasta sobre a mesa. É isso que estamos pensando, redução de 15% no aluguel, com contrato fixo por todo o período. Cuidaremos da nossa própria manutenção daqui para frente, contrataremos nossos próprios prestadores de serviço. Isso deve lhe poupar algumas dores de cabeça. Abri a pasta e li a proposta, redução de 15%, prazo de 7 anos, nova cláusula de manutenção que basicamente eliminava qualquer responsabilidade da parte deles. Isso é bem agressivo, eu disse. Julian se recostou. Temos sido bons inquilinos, nunca deixamos de pagar, nunca causamos problemas. Acho que isso nos rende alguma consideração. Você me demitiu há 4 dias. Ele piscou, como se tivesse esquecido ou não entendesse a relevância daquilo. Foi uma decisão de negócios, disse ele. Este é um assunto à parte. Imóveis, administração de imóveis, 2 coisas diferentes. Fechei a pasta e a coloquei sobre a mesa dele. Sabe o que eu fiz aqui por 18 anos? Perguntei. Claro, você era o gerente das nossas instalações. Antes disso, quando você se mudou, o que eu fazia? Ele franziu a testa. Não entendi. Eu te dei um acordo, aluguel abaixo do mercado, condições flexíveis. Cuidei de todos os reparos sozinho. Nunca aumentei seu aluguel em mais de 2% ao ano. Sabe por quê? Ele não respondeu. Porque eu acreditava no que você estava construindo. Achei que tínhamos uma parceria. Você me disse uma vez que valorizava a lealdade. Ainda valorizo. Então por que você me demitiu? Julian se remexeu na cadeira. Luke, eu entendo que você esteja chateado, mas a empresa precisava fazer mudanças, cortar custos. Seu cargo era redundante. Podemos terceirizar a gestão de instalações por uma fração do que estávamos pagando a você. Redundante. Sim. Levantei-me e deixei a pasta na mesa dele. Volto a falar sobre o contrato, eu disse. Quando? Antes que expire. Saí sem esperar que ele respondesse. Pelo corredor, passando pelos cubículos onde as pessoas que treinei ainda trabalhavam, pela sala de servidores que construí, pelo armário de manutenção onde eu guardava ferramentas que tecnicamente me pertenciam, mas que deixei para trás porque imaginei que precisariam delas. Lá fora, o ar estava mais frio do que naquela manhã. Sentei-me na minha caminhonete, com as mãos no volante e o motor desligado. Redundante. 18 anos, reduzido a uma palavra. Liguei o motor, dirigi para casa, abri meu laptop e comecei a redigir o aviso. Passei o fim de semana consultando um advogado imobiliário e encontrei um por indicação. Um ex-militar, com quase 60 anos, entendeu a situação imediatamente. Eles não sabem que você é dono do prédio? Perguntou. Não. E acabaram de te demitir. Há 4 dias. Ele se recostou na cadeira e sorriu. Isso vai ser interessante.
Analisamos o contrato de locação linha por linha. A cláusula de rescisão era clara, aviso prévio por escrito de 60 dias. Depois disso, eu poderia recuperar o imóvel ou negociar novos termos. Não havia exigência de renovação, nem obrigação de acomodar os planos de expansão. O que você quer fazer? Perguntou o advogado. Avisar. 60 dias. Depois, eles estão fora. Eles vão contestar. Deixe-os. Ele assentiu e começou a redigir o aviso formal, linguagem jurídica padrão, educada, mas firme. O contrato não seria renovado. Eles tinham 60 dias para desocupar. Quaisquer pedidos de prorrogação seriam analisados caso a caso, a meu critério. Você sabe que isso provavelmente vai prejudicar a expansão deles, disse ele. Eu sei. Eles podem tentar processar. Com base em quê? Má-fé, retaliação. Eles vão argumentar que você está fazendo isso porque eles te demitiram. Estou fazendo isso porque o contrato de locação deles está vencendo e optei por não renová-lo. É meu direito como proprietário do imóvel. Ele sorriu novamente. Tecnicamente correto. O melhor tipo de correto. O aviso foi enviado na segunda-feira de manhã, por carta registrada, com aviso de recebimento. Julian o receberia na terça-feira, talvez na quarta-feira, no máximo. Passei a tarde de segunda-feira organizando meus arquivos, todos os registros de manutenção, todas as faturas de reparo, todas as trocas de e-mails sobre problemas no prédio, 18 anos de documentação. Se quisessem alegar que eu estava negligenciando o imóvel ou agindo de má-fé, eu tinha provas do contrário. Na terça-feira à noite, meu telefone tocou. Número desconhecido. Deixei cair na caixa postal. Tocou novamente 5 minutos depois. Mesmo número. Atendi. Que diabos é isso? A voz de Julian, alta e raivosa. Vocês estão nos despejando. O contrato de aluguel está vencendo. Estou optando por não renová-lo. Isso é porque nós os dispensamos. Vocês estão se vingando. Isso é porque vocês me enviaram uma proposta pedindo uma redução de 15% no aluguel depois de me demitirem. Achei isso um insulto. Você não pode fazer isso. Temos 200 funcionários. Temos contratos com clientes. Precisamos deste espaço. Então você deveria ter tratado melhor o seu gerente de instalações. Luke, seja razoável. Podemos resolver isso. Eu te dei 18 anos. Você me deu uma caixa de papelão e 4 palavras. Acho que estamos quites. Vou lutar contra isso. Vou te levar ao tribunal. Você pode tentar. Meu advogado estará esperando sua ligação. Desliguei e coloquei o telefone no gancho. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de outra coisa, algo que eu não sentia há muito tempo. O telefone tocou novamente. Não atendi. Continuou tocando a noite toda. Julian, Bradley, alguém da equipe jurídica. Deixei todos caírem na caixa postal e ouvi as mensagens mais tarde. Ameaças, ofertas, súplicas, tudo, menos um pedido de desculpas. Na quarta-feira de manhã, recebi um e-mail do advogado deles, uma carta formal, acusando-me de má-fé, exigindo que eu reconsiderasse e ameaçando com ação judicial. Encaminhei para o meu advogado. Ele respondeu em menos de uma hora, enviou um detalhamento dos termos do contrato, explicou que eu tinha todo o direito legal de recusar a renovação e sugeriu que começassem a procurar um novo espaço para o escritório. O prazo final era 60 dias, 20 de dezembro, 2 semanas antes do ano novo. Marquei na minha agenda. As 2 primeiras semanas foram tranquilas. A Hologat não entrou em contato comigo diretamente. Presumi que eles estivessem se esforçando, procurando um novo espaço, tentando descobrir como transferir 200 pessoas em cima da hora durante as festas de fim de ano. Não me importei. Sophie ligou numa quinta-feira à noite. Conversamos por 1 hora. Contei a ela o que aconteceu, tudo, a rescisão, o contrato de locação, o aviso de despejo. Pai, disse ela, isso é brutal. Eles começaram. Eu sei, mas mesmo assim.
200 pessoas vão perder seus espaços de trabalho bem antes do Natal. Aquelas 200 pessoas me viram ser expulsa com uma caixa de papelão e não disseram nada. Ela ficou em silêncio por um momento. Você tem razão. Me desculpe. Não se desculpe. Eu não me desculpo. Você vai renovar o contrato de locação eventualmente? Não. O que você vai fazer com o prédio? Encontrar um inquilino melhor. Alguém que o valorize. Alguém que me valorize. Ela riu, baixinho, triste. Mamãe ficaria orgulhosa. Você sabe disso. Não respondi de imediato. Pensei em Janete, em como ela cuidava dos livros contábeis daquele prédio, em como ela brigou com o banco quando tentaram executar a hipoteca, em como ela se sentou comigo no hospital depois do diagnóstico e me fez prometer que continuaria lutando. Talvez, eu disse. Na terceira semana, Olugate fez uma oferta por meio de seu advogado, pagariam o valor integral do mercado, sem redução de aluguel, por um contrato de 5 anos. Eles cobririam todos os custos da mudança se eu os deixasse ficar além do prazo de 60 dias. Recusei. Na quarta semana, ofereceram o dobro do aluguel, um contrato de 10 anos, garantido. Pagaram o primeiro ano adiantado. Recusei novamente. Por quê? Perguntou o advogado. É uma oferta substancial. Por que não se trata de dinheiro? Então, do que se trata? Princípio. Ele não discutiu, apenas enviou a carta de rejeição. 10 de dezembro, 10 dias para o prazo final. Passei por Olugate depois de escurecer. O prédio estava iluminado, pessoas trabalhando até tarde, provavelmente fazendo as malas, provavelmente em pânico. Estacionei do outro lado da rua e observei por alguns minutos. Um caminhão de mudança parou e começou a carregar caixas. Reconheci alguns dos móveis, mesas que eu havia montado, cadeiras que havia encomendado, equipamentos que havia instalado. Eles estavam mesmo indo embora. Meu telefone tocou. Julian. Pensei em não atender, mas a curiosidade falou mais alto. Luke, por favor. Precisamos de uma extensão. Só mais 60 dias. Encontramos um novo espaço, mas a construção ainda não terminou. Não é problema meu. Eu pago o que você quiser. Diga o preço. Não quero o seu dinheiro. Então o que você quer? Eu queria que 18 anos da minha vida significassem alguma coisa. Eu queria ser tratado como uma pessoa, em vez de um item de orçamento. Mas esse navio zarpou. Eu cometi um erro. Admito. Demitir você foi errado. Mas punir 200 pessoas pelo meu erro também não é certo. Você deveria ter pensado nisso antes de me entregar uma caixa de papelão. Desliguei, dirigi para casa e dormi melhor naquela noite do que em meses. Chegou o dia 20 de dezembro. Dirigi até o prédio às 8 horas. O estacionamento estava vazio. Lá dentro, os escritórios estavam vazios, mesas e computadores sumiram, até a máquina de café sumiu. Caminhei por cada andar. O silêncio era estranho. 18 anos de barulho e atividade desapareceram, apenas salas vazias e carpetes limpos. Tranquei a porta da frente e coloquei uma placa de aluga-se na janela. Meu celular vibrou. Uma mensagem da Sophie. Como está se sentindo? Respondi. Como recomeçar? A Olugate Systems faliu 3 meses depois. Descobri por meio de um ex-colega de trabalho. A empresa não conseguiu se recuperar da mudança repentina. Perderam 2 clientes importantes durante a mudança, perderam prazos e não cumpriram contratos. O novo espaço de escritório custou o dobro do que me pagavam. Eles queimaram suas reservas de caixa tentando se manter. Julian tentou vender a empresa. Nenhum comprador. Ele acabou demitindo metade dos funcionários, depois a outra metade. Em março, a Olugate Systems existia apenas no papel, pedidos de falência, avisos de liquidação, toda a operação dissolvida. Não senti nada quando ouvi a notícia. Nenhuma satisfação, nenhum arrependimento, apenas uma silenciosa sensação de realização. Bradley me enviou um e-mail em abril,
pedindo desculpas pela forma como lidaram com minha demissão, dizendo que estava apenas cumprindo ordens e perguntando se eu tinha alguma indicação de emprego. Apaguei o e-mail sem responder. O prédio permaneceu vazio durante todo o inverno. Levei meu tempo para encontrar um novo inquilino. Entrevistei várias empresas, pequenas empresas, startups e pessoas que precisavam de espaço e estavam dispostas a tratá-lo com respeito. Em maio, assinei um contrato de aluguel com uma organização sem fins lucrativos, com programas educacionais para crianças em situação de risco. Eles precisavam de um espaço acessível. Dei a eles um bom preço, não uma instituição de caridade, apenas justo. A diretora era uma mulher chamada Colleen, quase 50 anos, ex-professora. Ela caminhou pelo prédio comigo no primeiro dia. Isso é perfeito, disse ela. Podemos fazer muita coisa boa aqui. Espero que sim. Por que o último inquilino foi embora? Eles não deram valor ao que tinham. Ela olhou para mim e assentiu. Que pena. Sim, eu disse. Foi. Sophie me visitou em junho. Sentamos na minha varanda dos fundos, tomamos café e assistimos ao nascer do sol. Você está bem? Perguntou ela. Melhor do que há algum tempo. Já encontrou um novo emprego? Não. Está planejando? Dei de ombros. Talvez sim, talvez não. O prédio gera renda suficiente. Tenho economias. Não estou com pressa. Ela sorriu. Mamãe diria que você merece uma folga. Sua mãe diria que eu deveria me manter ocupada. Verdade. Ficamos em silêncio por um tempo, o tipo de silêncio confortável que só se encontra em família. Você se arrepende? Perguntou Sophie. O que você fez com o Ologate? Pensei nisso, pensei muito. Não, respondi. Eles fizeram a escolha deles. Eu fiz a minha. Você poderia ter aceitado o dinheiro deles, a oferta de aluguel em dobro. Você estaria quite por anos. Eu já estava quite. Eu não precisava do dinheiro deles. Eu precisava que eles entendessem que as pessoas não são descartáveis. Eles aprenderam essa lição. Provavelmente não, mas eu aprendi. Ela estendeu a mão e apertou a minha. Estou orgulhosa de você, pai. Por quê? Por se levantar. Por não deixar que te pisem. Retribuiu o aperto. Sua mãe me ensinou isso. Nunca deixe ninguém te dizer o quanto você vale. O sol clareou o horizonte. A luz se espalhou pelo quintal. Pensei no prédio no centro da cidade, no novo inquilino, nos programas que eles estavam implementando, nas crianças que precisavam de uma chance. Aquilo parecia melhor do que vingança. Parecia um propósito. Julian perdeu tudo porque achava que as pessoas eram dispensáveis. Bradley perdeu o emprego porque seguia ordens sem questionar. A empresa inteira ruiu porque eles construíram seus alicerces cortando custos e cortando pessoas. Eu sobrevivi porque construí os meus em algo sólido. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente sobreviver a eles.